acabamos de ligar aqui, e eu já vou diretamente chamar você para o tema de hoje, porque o tema de hoje é um tema, sempre eu repito, sempre eu falo as mesmas coisas aqui, né? A gente não repete sermão, a gente não repete temas aqui, são sempre temas inéditos, né? Que a gente apresenta aqui todo final de semana, quinta, sexta, sábado e domingo. A gente nunca repete sermão. A gente está sempre pregando coisas novas para as pessoas. E o tema de hoje não é diferente. É na festa dos tabernáculos. Você sabia que a gente tem um Deus festeiro? Poucas pessoas sabem disso, né? As pessoas pensam que Deus é um Deus sistemático, né? É um Deus sistemático que está pronto para castigar, né? E um Deus tirano, né? E por aí vai. Pois é, nosso Deus, Ele é amigo da gente. Ele é nosso amigo, Ele é festeiro. Ele gosta de festa. Você entendeu? Ele gosta de festa. Eu vou mencionar para vocês aqui hoje 7 festas principais, hein? As 7 festas principais que Deus gosta, não, porque Deus não gosta. Deus ama, né? Deus é amor, então tudo de Deus Ele ama, é amável por Ele. Então eu vou mencionar aqui rapidamente, olha aqui, ó, a primeira festa das 7 principais, presta atenção, 7 principais. A primeira é a festa da Páscoa. Uma das mais conhecidas, né, de todo cristão. A primeira é a festa da Páscoa. A segunda é a festa dos pães asmos, dos pães sem fermentos, né? Quem não se lembra, qual cristão também que não conhece essas histórias, né? A terceira é a festa das primícias, A quarta, festa das semanas. Olha só, a quarta, festa da semana. A quinta, festa das trombetas. Olha só, festa das trombetas. Você imagina, quando Jesus vier, Jesus vai vir acompanhado com um toque de trombetas. E os israelitas tinham as trombetas, eles tocavam trombeta quando ia começar qualquer evento, principalmente militar, eles tocavam as trombetas. A festa, a quinta, a sexta, dia da expiação. Quem não conhece também essa história, né? Era uma vez por ano, né? Fazia expiação dos pecados do povo. E por último, a festa é a festa dos tabernáculos, ou seja, ou a festa das barracas. Vocês viram? 7 festas aqui. Só que assim, vou falar até bem baixinho e mais baixo aqui. Essas festas aqui, não é essas festas que tem por aí hoje não, viu? Não é essas festas que tem mundana. Hoje tem festa mundana. Hoje não, desde muitos anos atrás, que eu me lembro, meu pai e minha mãe me levavam, eu era criança, eles me levavam para as festas nas igreja católica. Minha família é toda católica, eu fui católico até um dia desses, minha família quase toda é católica, e lá na festa da igreja, no pátio da igreja, rapaz, é uma feira tremenda, é uma feira. Eles montam barraca de tudo quanto é jeito. E eles falam assim, ó, essa aqui vende cachorro quente, essa aqui vende canjica, essa aqui vende cachaça, essa aqui vende espetinho com cachaça também, e por aí vai, lá no pátio, no templo, no pátio da igreja. E eu vou ler aqui texto bíblico, João capítulo 2, texto bíblico aqui, vocês vão ficar impressionados. O que Jesus fez? O que Jesus fez lá quando ele chegou lá? Ele estava vendendo essas coisas lá, fazendo da igreja. Não é nem um mercado, não, é uma feira. Tudo que você imaginar na feira tem. Eu lembro pouco tempo, eu fui lá na Aparecida do Norte, lá com a minha irmã, na Aparecida do Norte. Rapaz, não tem jeito nem de andar. E não era festa, não. E lá tem o dia da festa da padroeira. E é curioso isso, né? Porque hoje as pessoas fazem festa, não é para lembrar de Deus, não é para lembrar dos santos. Você já viu? É para lembrar do santo. Aqui na Trindade, Trindade vizinho nossa, aqui, ó, tem lá a festa do Espírito Santo, do Pai Eterno. Perdão, é do Pai Eterno, a festa da Trindade. Eu nunca fui não, mas eu ia lá na Trindade direto, e eu vi aquelas imagens, diz que é uma festa das mais animadas do mundo. Mas igual eu falo para vocês, não é para vender cachaça, não. Não é para fazer mundanismo, dança, né? Eles dançam, mulher quase sem roupa. Você percebe? Não é essa festa que eu vou falar aqui hoje, não. Não é dessa festa, não, tá? Porque às vezes a pessoa fala, mas Deus gosta de bagunça, então Deus gosta de baderna, porque é uma verdadeira baderna, para falar a verdade.
Para falar a verdade, é uma verdadeira baderna. Eu falo para você que eu vim de lá. Eu vim de lá, eu era de lá. E eu ia lá, eu ia naquelas festas, tudo lá. Eu bebia cachaça lá, comia pipoca, comia espetinho lá. É pipoca, é cachaça, é cachorro quente, é linguiça, tudo quanto é troço que você imaginar tem lá para vender. Rapaz, é impressionante, rapaz. Será que eu estou pregando para alguém que conhece isso aí também, né? Já veio de lá, ou está lá até hoje, né? Não sei. É verdade ou não é? Fala sério aí. É verdade ou não é o que eu estou falando aqui? Só que não é essa festa, não. Não é essa festa. Mas Deus não gostava tanto de festa, só para você ter uma ideia. Jesus, o primeiro milagre de Jesus foi numa festa e de casamento. Por que será que ele não foi numa igreja bem bonita, né? Para fazer o seu primeiro milagre? Quem sabe Jesus poderia ter ido numa igreja, um templo bem bonito, para realizar o seu primeiro milagre, né? Mas é curioso, não é? Porque ele foi numa festa de casamento e fez seu primeiro milagre. Fez seu primeiro milagre. 4 horas da manhã, Jesus fez 480 litros de vinho. 4 horas da manhã. Eu tive um capricho, um zelo de pegar uma calculadora e fazer a conta. Deu 480 litros de vinho, meu irmão. 4 horas da manhã, já era 4 horas da manhã. Se bem que as festas naquele tempo eram uma semana, né? Durava uma semana, era 7 dias de festa. Eu não sei se era o último dia, mas eu sei que era 4 horas da manhã. Jesus fez 480 litros de vinho para as pessoas. Não é incrível? Não é incrível? Olha, vamos para a Bíblia, o título do programa aqui é pregação da palavra. Hoje não saiu na telinha aí, né? Aquela foto aí, pregação da palavra, né? Deu um probleminha técnico aqui, não saiu. Mas olha só o que Jesus fez numa festa, quando estava fazendo essa baderna lá. Olha só o que Jesus fez. Presta atenção para vocês verem o que Jesus fez lá. Olha, João 2, a partir do 1 até o 11. Nós vamos ler assim rapidamente, vamos lendo, parando, né, analisando, comentando e tal. Olha, começa assim, ó. 2 dias depois houve um casamento no povoado de Canaã, na região da Galiléia, e a mãe de Jesus estava ali. A mãe de Jesus estava lá, rapaz, presta atenção. Você vê o que aconteceu lá. Olha aí, a mãe de Jesus estava ali. Jesus e os seus discípulos também tinham sido convidados para o casamento. Olha só, encontrou todo mundo lá. Encontrou a mãe, os irmãos de Jesus, os discípulos, o mestre, né? O Salvador estava lá. Presta atenção, vamos prosseguir. Olha o verso 3. Quando acabou o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: o vinho acabou. Olha o verso 4. Olha para quem que ela foi falar. O vinho acabou. Olha o verso 4. Jesus respondeu: não é preciso que a senhora diga o que devo fazer. Ainda não chegou a minha hora. Essa frase aqui Jesus repete ela várias vezes. Vocês vão ver depois na narrativa aqui. Jesus repete para os irmãos dele também. Os irmãos dele falam: por que você não vai naquela festa lá? Vai lá mostrar seu poder lá. Ele falou para eles assim: minha hora ainda não chegou. Não precisava ninguém falar nada para Jesus, não, nem a mãe dele. Ninguém precisava dar ordem para o mestre, não, para o Salvador, não. Porque ele era Deus Todo-Poderoso. Você imagina, você dá ordem para Deus. Você vai dar uma ordem para Deus? Você teria coragem de dar uma ordem para Deus? Então ninguém poderia dar ordem para Jesus. Ele falou que, a senhora não se preocupa não, que a minha hora não chegou. A hora que chegar, a senhora vai ver o que eu vou fazer. E foi dito e feito. Olha aqui, olha o versículo. Então ela disse aos empregados: faça o que ele mandar. Você viu, ela sabia que o filho dela era poderoso, era Deus. E ela falou: obedeça a ele, faça o que ele mandar. Você tem que fazer o que Jesus mandar. É o que Jesus mandar, não é o que você quer fazer, não, é o que ele mandar. É o que a mãe dele falou, né? É o que está escrito aqui, ó. Falou para eles: tudo que ele mandar vocês fazer, vocês fazem. Porque senão vocês vão arrumar problema. Em outras palavras, né? Olha o verso 6. Ali perto estavam 6 potes de pedra, em cada um cabia entre 80 e 120 litros de água. Você viu? Foi baseado nisso aqui que eu fiz a conta. Foi baseado nisso aqui que eu fiz a conta. 100 e 120 litros de água. Os judeus usavam essa água que guardavam nesses potes nas suas cerimônias de purificação. Olha o verso 7. Jesus disse aos empregados: encham de água esses potes. E eles o encheram até a boca. Olha só, encheram até a boca. Olha o verso 8. Em seguida Jesus mandou: agora tire um pouco da água desses potes
e levem ao dirigente da festa, e eles o levaram. Então o dirigente da festa provou a água, e a água tinha virado vinho. Ele não sabia de onde tinha vindo aquele vinho, mas os empregados sabiam. Por isso ele chamou o noivo e disse, verso 10: todos costumam servir primeiro o vinho bom, e depois que os convidados já beberam muito, serve o vinho comum. Mas vocês guardaram até agora o melhor vinho. Você imagina que tipo de vinho era esse? Você imagina que tipo de vinho que era esse? Eu não dei a sorte, não tive a felicidade de estar lá, né, para poder tomar uma taça desse vinho aqui. Ninguém nunca viu um vinho igual esse na face da terra e nunca mais vai ver. E nunca mais vai ver. Por isso que eles ficaram tudo olhando um para o outro assim, falavam, e conversando, né, e falavam um para o outro. Rapaz, mas que vinho é esse, rapaz? De onde esse camarada tirou esse vinho? Ficaram todo mundo curioso e começaram a rir, olhando um para o outro e rindo, né, porque ninguém nunca tinha visto um vinho daquele jeito. Você já pensou se eu estivesse lá, rapaz? Você não desejaria estar lá também, não? Apesar que a gente não bebe, né, bebida alcoólica, mas eu queria estar lá, porque esse vinho aqui não era alcoólico. Ninguém tem explicação até hoje. Ninguém tem explicação como é que era esse vinho. Um fala, não deu tempo de fermentar, e não sei o que, e outro fala uma coisa, outro fala outra. Mas ninguém consegue explicar, porque as coisas de Deus é inexplicável. Não tem explicação. Se tivesse explicação, não teria graça. Não tem nada que Deus faz que tenha explicação. Tudo que Deus faz é um mistério. Esse vinho aqui não foi diferente, foi um mistério. Olha o verso 11. Jesus fez esse seu primeiro milagre em Canaã, na Galileia. Assim ele revelou a sua natureza divina, e os seus discípulos creram nele. Olha o 12, vamos ler o 12 também. Depois disso, Jesus e sua mãe, e seus irmãos e os seus discípulos foram para a cidade de Cafarnaum e ficaram alguns dias ali. Mas você viu a leitura que não é impressionante? Eu quero ler agora, eu quero ir direto, a gente não perder o contato aqui. Vamos direto ao 14, verso 14 e 16, do mesmo capítulo 2. O 14 a 16 está escrito assim, ó. No pátio do templo, encontrou pessoas vendendo. Jesus, é que eu falei, Jesus encontrou lá no pátio do templo, olha aqui, ó. No pátio do templo, encontrou pessoas vendendo bois, ovelhas, pombas, e viu também os que sentados às suas mesas trocavam dinheiro ao povo. Olha o verso 15. Então ele fez um chicote de corda e expulsou toda aquela gente dali, e também as ovelhas e os bois. Virou as mesas, olha só aqui, virou as mesas dos que trocavam dinheiro, e as moedas se espalharam pelo chão. Para que serve um chicote? Para que você faz um chicote? Você já viu um carroceiro anda com um chicote lá, você já viu? Uns falam rei, outros falam. Para que serve aquilo lá? Para bater no cavalo. É para bater no cavalo. Lá em casa meu pai tinha um chicote. Ele fazia um chicote, era para bater em nós, para bater na gente. Então para que Jesus fez um chicote? Para bater naqueles caras e naquelas pessoas que estavam ali, esculhambando com a festa. Você viu que no mercado, olha o verso 16, olha o verso 16 agora. E ele aqui disse que é Jesus. Ele fala assim, ó. E disse aos que vendiam pombas: tirem tudo isso daqui, para de fazer da casa do meu pai um mercado. O que eu falei da festa católica lá? Tanta barraca, tanta cachaça, linguiça, não sei o que, cachorro quente. Você viu aqui o que Jesus fez aqui? Você teria coragem de fazer uma festa lá na sua igreja, a partir de hoje fazer uma festa e deixar ficar vendendo, fazer um mercado? Ele falou que é uma feira, ele chamou de mercado, mas na verdade é uma feira. Você que é sacerdote, você que é padre, você, não sei lá o que você é da igreja aí, você tem que ler, estudar, pesquisar isso aqui. Não deixa acontecer essas coisas lá na sua igreja, não. Jesus vai com um chicote lá bater em vocês lá. E seria bom se ele viesse bater aqui. O pior vai ser ele bater depois lá no céu, lá que você chegar lá para ir morar lá, que ele vai pegar um chicote, em vez de ele te abraçar e te beijar, ele vai pegar um chicote. Então seria melhor você apanhar aqui agora. Você não acha que é melhor você pecar agora?
eliminar esses pecados agora, apanhar agora do que apanhar depois. Eu preferia apanhar agora, porque ele bate, você viu aqui? O chicote é para bater. E ele falou para vocês: parem de fazer essa baderna, som todo mundo daqui. Em outras palavras, é assim que funciona, meu amigo. Eu não tenho outra coisa para falar, não, para ler para vocês, não. Aqui é a pregação da palavra, aqui é a Bíblia Sagrada, não é outra coisa, não. Então, se vocês não sabiam disso até hoje, agora não fala que não sabia, não, porque você, a partir de hoje, você está sabendo o tamanho do pecado. O pecado é para quem libera, é para quem libera, não é para quem está lá vendendo. Claro que é para quem vende também, porque ele bateu foi em todo mundo aqui, ó. Ele bateu foi em todo mundo. Então assim, é todo mundo. Quem liberou é pior ainda. Eu quero ir rapidamente aqui para João 7 agora. Olha só, João capítulo 7. Eu vou conferir aqui o texto que eu vou ler. Eu sei que é João 7, para a gente ir para a narrativa. João 7, de 2 a 9. Eu preciso ir para a narrativa, que é uma narrativa aqui impressionante a respeito desse assunto. João 7, de 2 a 9. Aconteceu que a festa dos judeus, chamada festa das barracas, estava perto. Olha o verso 3. Então os irmãos de Jesus disseram a ele: saia daqui e vá para a Judéia, a fim de que os seus seguidores vejam o que você faz, o que você está fazendo. Olha o verso 4. Pois quem quer ser bem conhecido não deve esconder o que está fazendo. Já que você faz essas coisas, deixe que todos os conheçam. Olha o verso 5. Até os irmãos de Jesus não criam nele. Olha só, eles não acreditavam em Jesus e ficavam querendo dar ordem para Jesus. O que Jesus tinha que fazer? E Jesus sabia que eles não acreditavam nele. Porque se você ler aqui João capítulo 2 mesmo, lá no final do versículo, fala que Jesus conhece os pensamentos das pessoas. Ele lê seu coração, ele lê seus pensamentos. E Jesus sabia que eles não acreditavam nele. Olha o versículo. Ele respondeu, esse ele é Jesus. Ele respondeu: a minha hora ainda não chegou, mas para vocês para qualquer hora serve. Para as pessoas qualquer hora. Para ele tinha a hora certa. Olha o verso 7. O mundo não pode ter ódio de vocês, mas tem ódio de mim, porque eu afirmo que o que o mundo faz é mal. Se você falar a verdade, o mundo não gosta, o mundo odiava Jesus por causa disso. Você tem que mentir. Se você mentir, todo mundo gosta de você. Agora, se você falar a verdade, ninguém gosta. Você percebeu aqui? Olha só, olha o verso 8. Vão vocês à festa, mas eu não vou, porque a minha hora ainda não chegou. De novo aqui, você viu? Ele falou para a mãe dele: mãe, a minha hora ainda não chegou. E aqui ele falou, né? A minha hora ainda não chegou. Então não adianta você querer dar ordem para Jesus, falar o que ele tem que fazer, não. Ele sabe muito bem o que ele tem que fazer. Olha o verso 9. Jesus disse isso e ficou na Galiléia. Aqui, vamos parar aqui, até o verso 9, exatamente. Porque nós precisamos ir para a narrativa. Você percebeu a leitura, que nem é uma coisa impressionante. Tanta coisa errada que as pessoas fazem, e às vezes a pessoa faz sem saber o que está fazendo. Na verdade, muitas pessoas às vezes não sabem dessas coisas aqui, ó, que eu li. Por isso que eu abri esse programa, Pregação de Palavra, para falar da Bíblia para as pessoas, como é que funciona, como é que não funciona. Quem, se ela fizer, ela faz consciente do que ela está fazendo. Não faz em segredo. Não faz em segredo, sem saber o que está fazendo. Porque é impressionante essas festas nas igrejas de hoje. Eu não sei nessas outras aí, eu não sei, mas na católica mesmo, que eu era de lá, é impressionante o mundanismo. É um mundanismo total. Eu estou falando, mulher com pouca roupa, é cachaça, é dança, rapaz, é uma baderna total. Para te falar a verdade, para ser sincero, não é festa, não, é uma loucura. É uma baderna. Dinheiro daquele tanto eu nunca vi. Tanto dinheiro rola para todo lado. Tem gente que fica até rico com aquilo ali, explorando as pessoas, né, vendendo aquelas coisas caras lá para as pessoas. E o pior, pensando que está fazendo certo. Eles fazem aquilo ali enganado, pensando que está fazendo certo. Ou seja, eles é sincero, mas no erro. É tudo sincero de coração, mas no erro, porque não conhece a palavra. Ninguém nunca falou para eles que Jesus fez um chicote e bateu em todo mundo lá, que estava vendendo aquelas coisas. As pessoas não têm coragem de falar. As pessoas não têm coragem de falar que Jesus pega um chicote e bate nos outros, não. As pessoas pensam que falar isso é um absurdo.
As pessoas falar isso aí é um absurdo. Esse Zé Rodrigo não tem juízo não. O que ele está falando aí? Eu não estou falando não, é a Bíblia que fala. A Bíblia que fala. Eu simplesmente leio e falo, para que serve um chicote? Você vai fazer um chicote para beijar ele? Para ficar beijando ele? Não. Você faz um chicote para bater em alguma coisa, em alguém, ou em um animal, ou em alguma coisa. Você tem que levar a coisa a sério, meu amigo. Leva a coisa a sério, meu irmão. Apocalipse 3, 19. Jesus é que fala, levem as coisas a sério e se arrependam. Então o negócio não tem que ficar palpando, não. Você não tem que ficar palpando e ficar com medo, não. A palavra não tenha medo aparece na Bíblia 365 vezes, para ninguém ter medo de falar nada. Jesus não quer que você tenha medo. Se você for ficar com medo de falar, for pregar com medo, você não vai, não. Não vai pregar escolhendo o que você vai falar com medo, intimidade, não, porque você vai arrumar problema. Você vai arrumar um problema. Você tem que falar, ler a Bíblia abertamente, claramente, do jeito que eu leio aqui, não aumentar nada, não diminuir nada, e deixar o problema com Deus, com Jesus. Deixa que Ele resolva o problema. Eu só transmito. Eu sou apenas um locutor. Está escrito no meu perfil, está escrito locutor da pregação da palavra. Então, eu sou o locutor da pregação da palavra. O resto, resolver problema, não resolve não. É Jesus que resolve. Olha só a narrativa. Vocês vão ficar cada texto aqui, cada um mais forte que o outro. Você achou forte lá os textos bíblicos? Então prepara seu coração aí. Porque você vê o que a narrativa vai falar a respeito desse assunto aqui. Presta atenção aqui. 3 vezes por ano, os judeus davam-se reunir em Jerusalém com propósitos religiosos. Olha só, porque Jerusalém era a capital da religião, né? Então tudo era resolvido lá, tudo se fazia lá, festa, né? Essas coisas, tudo era feito em Jerusalém, no templo de Jerusalém, a central, né? a matriz de todas as igrejas era em Jerusalém. E eles reuniram lá. Era plano de Deus que essas comemorações fizessem o povo lembrar dele. Você viu por que Deus gostava de festa? É para fazer as pessoas lembrar. Inclusive o sábado. Você sabe por que tem o sábado? Como é que começa lá a primeira frase lá do sábado? Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Percebeu lá a palavra lembra-te? Então é para lembrar. Deus não quer que você esqueça dele, não. Ele não quer que você esqueça. É o tipo da namorada que não quer que você esqueça dela, não. Você percebe, o cara esquece da namorada, esquece da esposa, né? Esquece do filho, o cara esquece de tudo. Mas você não pode esquecer de Deus, não. Ele deixou o sábado toda semana. Não tem um dia na semana para você lembrar dele, o sábado. Lembra-te. Mais claro que isso aí, só o sol é o meu dia, fala sério. Não, então é você lembrar, mas as pessoas não guardam o sábado, aí esquece de Deus, porque não lembra, né? É como diz ele, não lembra dele. Nós todos, ontem mesmo, nós lembramos de Deus ontem, né? O dia de sábado, a gente lembra, pelo menos um dia na semana, você tem que parar e lembrar. E ele deixou o sábado falando, lembra-te do dia de sábado, de Deus falando. Mas as pessoas querem lembrar dele no domingo. Aí no domingo ele já não está no lugar mais, já não está na área mais, aí você já não acha ele mais no domingo. Não é verdade? Aí você acaba não lembrando nada. Por isso que as pessoas esquecem de Deus, é por causa disso. Porque não tem festa para lembrar. O único dia que ele deixou para lembrar dele, as pessoas não falam que ele é mentira, né? Que o sábado é mentira dos adventistas. Você já pensou que heresia? Que coisa mais terrível, rapaz. E aí esquece mesmo de Deus. Porque o único dia que ele deixou foi o sábado. Aí as pessoas não diz que o sábado é mentira. Aí pronto, aí vai embora mesmo. Aí esqueceu mesmo. Não é incrível. Aí o casamento acaba mesmo. Não é incrível, A festa dos tabernáculos era a última reunião do ano. O sol e a chuva tinha feito com que o solo produzisse frutos. E a festa continuava por 7 dias. Olha só, você viu a colheita. Você lembra que eu preguei outro dia aqui, que as pessoas falam que trabalham de graça para Deus? E eu falei, você não trabalha de graça não. Quem dá sol e chuva lá na fazenda para produzir arroz e feijão para você? Quem é que faz? Quem é que está trabalhando lá? Então ele está lá trabalhando lá e as pessoas trabalham para ele aqui, falam que está trabalhando de graça. Quer dizer que o que ele faz lá na fazenda, para chover lá, para colher arroz e feijão para você, e não vale nada, né?
O trabalho dele não vale nada, porque quando você faz uma coisa aqui na cidade para ele, você fala que está fazendo de graça. Não, eu não estou ganhando nada com isso não. Uma vez um pastor falou para mim: irmão, nossos irmãos são voluntários, eles são voluntários, eles não ganham nada para isso não. Você já pensou que pecado horrível, rapaz? Eu nunca vi um pecado maior do que esse na minha vida. Você negar Deus, você está negando Deus, você está negando, porque quer dizer, o que ele faz para você não vale, né? Só o que você faz para ele é que vale. Você quer cobrar, você quer receber dinheiro, né? Ou você faz de má vontade. Quando você faz de graça, você faz de má vontade, porque você fala que você não está ganhando nada. Se souber a fortuna que eu gastei para estar aqui hoje, eu gastei uma fortuna para estar aqui hoje, para poder fazer pelo menos uma fagulha para ele, pelo que ele faz por mim lá na roça, lá na fazenda. O que adianta eu ser com dinheiro no bolso aí e não ter nada para comprar lá no mercado? Você viu o que o texto fala aqui? Que mandava sol e chuva no tempo certo nas colheitas. Eles colhiam tanta coisa que não tinha nem onde guardar, de tanto alimento que eles colhiam. Mas agradecendo, fazia aquela festa ali para agradecer a Deus. Agora hoje as pessoas falam que não, que está trabalhando de graça, está trabalhando de graça para Deus. Deus não faz nada para ele. Deus, tudo que ele faz é benefício para as pessoas. E aí as pessoas ainda falam que ele não faz nada para ela. O que ela faz para ele é de graça. Não é triste e horrível? Meu coração fica traçado, dá um terremoto no meu coração só de pensar uma coisa dessa. Essas pessoas más, diz que são cristãos, são da igreja, mas são más, o coração é mau. É que eu faço aqui, eu não ganho nada, e faz tudo de qualquer jeito. Você vai ver o resultado disso aí. Hebreus capítulo 13, versículo 17. Depois você me fala sobre isso aí. Depois a gente conversa sobre esse assunto aí, porque não é o assunto de hoje. Estou só dando uma pincelada aqui, eu preciso avançar na narrativa. Essa festa não era somente o agradecimento pela colheita, mas uma celebração do cuidado protetor de Deus sobre Israel no deserto. Você viu, a festa era para isso também, para agradecer a Deus pelo que ele fazia por eles. E hoje ninguém quer agradecer não, meu amigo. Se você lavar uma cadeira lá na igreja, você quer receber, você quer cobrar. Se você der uma faxina lá na igreja, você quer cobrar, né? Não é verdade? Quer cobrar do pastor. Quantas pessoas eu vi fazer isso, já fazer isso aqui na igreja, diz que fala que é o povo de Deus. Igreja Adventista do Sétimo Dia quer cobrar para dar uma faxina na igreja, quer cobrar do pastor. E eu sou prova, eu sou testemunha disso aí. Não é incrível isso aí? Olha aqui, essas cabanas eram erguidas nas colinas e vales em torno de Jerusalém, ficavam cobertas com essas habitações de folhagem repleta de gente. Olha só, repleta de gente, com hinos sagrados e ações de graças. Os adoradores celebravam essa ocasião e o templo era o centro da alegria geral. A igreja era o centro da alegria geral. Lembra da feira, hein? Lá não tinha feira não. Lá ninguém vendia cachorro quente, nem cachaça, nem churrasquinho não. Não tinha feira lá não. Presta atenção, hein? Presta atenção no assunto. No serviço, né? Presta atenção no serviço. Eu gosto de falar assim, presta atenção no serviço. Prosseguindo aqui, ele fala: no entanto, a mais impressionante cerimônia da festa, que causava mais alegria, era o que comemorava a peregrinação no deserto. Quando eu estava peregrinando pelo deserto, 40 anos peregrinando pelo deserto, era a parte mais emocionante. A parte mais emocionante da festa era a hora que eles iam comemorar essa parte aí. Não é que eu estava peregrinando 40 anos pelo deserto, até chegar na Nova Canaã, né, na terra prometida. Não é bonito, maravilhoso? Seu pastor já tinha pregado a respeito desse assunto para você? Você já conhecia esse assunto aí? Ou não? Fala sério aí. Olha só, continuando aqui, fala, os levitas conduziam o serviço de cântico com as suas trombetas de prata. Olha só, trombeta de prata, saudando o dia da festa. Os levitas, todos nós sabemos que era a tribo que se encarregava da parte religiosa, né? Do tabernáculo, daquelas coisas sagradas. Eram os levitas, né, que tomavam conta. Ali havia duas bacias de prata,
a água era derramada na outra bacia, representava a fonte, e a ordem de Deus tinha brotado na rocha para saciar a sede dos filhos de Israel. Êxodo capítulo 17, versículo 6. Você lembra que Moisés bateu na rocha, tirou água da rocha, da pedra, tirou água da pedra para o povo beber? Pois é desse assunto aqui que o texto está falando aqui, ó. Ele está falando sobre esse assunto aí. Você lembra? Quem não lembra dessa história aí, né? Que o povo reclamou e Moisés bateu na rocha e tirou a água da rocha para o povo beber. Não é incrível isso aí? Ele fala assim, ó, com alegria tirareis água das fontes da salvação. Até Isaías fala sobre isso, ó. E Isaías 12, versículo 2 e 3. Seus irmãos pensavam que era um erro. Esses irmãos aqui eram os irmãos de Jesus. Olha só o que os irmãos deles faziam. Pensavam que era um erro de sua parte afastar de si os grandes líderes e intelectuais da nação. Achavam que esses homens deviam ter razões e que Jesus estava errado ao se posicionar contra eles. Você já pensou, rapaz, os irmãos de Jesus? Ele queria dar ordem para Jesus, você viu? Vai lá naquela festa lá, para você fazer seus milagres lá. Sendo que eles mesmo não acreditavam. Você viu que logo em seguida o texto bíblico fala, né, que o verso 6, né, versículo 6, fala que nem os irmãos de Jesus não acreditavam nele. E eles ficaram mandando ele fazer milagre para mostrar para o povo. Você já pensou que falsidade, que coração mais horrível esse, né, rapaz? Que coração terrível, hein? Pelo amor de Jesus Cristo. Olha só aqui, ó. Que bom seria se ele fosse o Messias, o príncipe de Israel. Que bom seria. Ele estava conversando com o Messias, conversando com o príncipe, né, o rei, sei lá, de Israel, e falando que bom seria se fosse ele. Você já pensou que paganismo, rapaz? Que coisa triste. Você está conversando com uma pessoa, quem dera que fosse o Zé Rodrigues. Está conversando comigo e falando, quem dera que fosse o Zé Rodrigues que eu estivesse conversando. Você já pensou que coisa horrível? E não é terrível, não é horrível, né? Sei lá, horrível, terrível. Tudo que você imaginar é pior. Isso eram os irmãos de Jesus. Agora você imagina, os irmãos de Jesus eram desse jeito. Agora você imagina o restante, que jeito que não era. Olha aqui, ó. Os irmãos de Jesus raciocinavam com base no mesmo motivo, o mesmo motivo egoísta. Olha só, egoísta, visto com frequência no coração dos outros. Esse espírito era o que predominava no mundo. Não era só os irmãos de Jesus, era o mundo inteiro era um espírito que predominava, o egoísmo. Você pensou que coisa terrível? O egoísmo predominava, o espírito do diabo era o Satanás. Quando fala de espírito, está falando do espírito maligno, porque não é o Espírito Santo, é o espírito maligno aqui, ó, predominava no mundo inteiro. Dominava os discípulos, dominava os irmãos de Jesus, só não dominava Jesus. A única pessoa que eles não conseguiam dominar era Jesus, mas o resto eles dominavam tudo. O espírito egoísmo, é o maligno, o diabo, Satanás. Olha só, Cristo declarava ser o pão da vida. Vários de seus discípulos o abandonaram e desviaram dele para escapar da cruz, que era o enviado de Deus. Você viu, ninguém queria saber de cruz não, até hoje. Você já viu, hoje ninguém quer saber de cruz não. As pessoas querem viver aleatoriamente, né, à vontade, liberal e tal, sem sacrifício, sem sofrimento, sem nada. Você já viu? As pessoas querem viver uma vida light. Eles querem uma vida light, com dinheiro no bolso, carro importado, né, e apartamento mobiliado, né, e por aí vai, sem problema. Essa é a vida que o ser humano quer, meu amigo. É verdade. Você está rindo aí? Você está rindo porque é verdade, né? Pois é, disse-lhe, pois Jesus, o meu tempo ainda não chegou, mas de vocês sempre está prestes. E eu dou a esse testemunho de que as suas obras são más. Você viu que, rapaz, eu fico impressionado com Jesus, rapaz. Por isso que Jesus fala 365 vezes no ano, não tenha medo. Jesus não tinha medo de falar nada, rapaz. Você viu aqui? Eu fico impressionado com ele, rapaz.
Ele não tinha medo de falar nada. Vocês vão ver coisa impressionante aqui na frente. Olha só o que ele fez aqui. Vocês vão ver o que ele fez aqui, ó. O mundo não odeia aqueles cujo o espírito é semelhante ao dele. Cada acontecimento em sua missão tinha uma hora determinada. Falei para você, não adianta você mandar Jesus fazer nada, não. Tudo que você mandar ele fazer, ele fala, minha hora ainda não chegou. Ele fala desse jeito, porque minha hora ainda não chegou. Por que você está agoniado, Helder? Eu posso deixar que eu sei muito bem a minha hora. Em outras palavras, não é assim que funciona, não é que fala aqui um para o outro. Pois é, os irmãos dele queriam dar ordem para ele, a mãe dele quis dar ordem para ele, você viu? Ele falou, como se fosse assim, ó, fica na tua aí, porque a minha hora não chegou ainda não. Se fosse nós falar desse jeito, não era? Só que ele falava com amor, com um carinho tão grande, que as pessoas às vezes nem sentiam. Porque Jesus disse assim, ele nunca dirigiu uma má palavra a ninguém. É bom você ficar ciente disso aí, ó. Jesus nunca dirigiu uma má palavra a ninguém. Jesus nunca foi grosseiro, ele nunca foi grosseiro com ninguém. Tudo que ele falava era com carinho, porque Deus é amor, Jesus era Deus. Então Deus é amor, tudo que ele falava com amor. Ele poderia falar o que ele quisesse, mas ele falava com um amor tão grande que a pessoa nem sentia. Ele dava uma chacoalhada na pessoa, meu pai falava chacoalhar, chamar a atenção, ele falava chacoalhar. Ele dava uma chacoalhada, uma regulada na pessoa, na moral. Nicodemo, você não lembra de Nicodemo? João capítulo 3, lê lá para você ver. Ele conversando com Nicodemo, só para você ter uma ideia, Nicodemo chamou, ficou com vergonha de falar com ele de dia, porque Nicodemo era um homem muito importante, e a autoridade máxima lá dos judeus em Jerusalém, e ele falou para Jesus, era muito simplesinho. Ele falou, não, ninguém pode vir conversando com esse homem não, fala para ele vir aqui em casa de noite, e Jesus sabia que ele tinha falado isso, porque Jesus sabia o pensamento de todo mundo, e Jesus foi esse mesmo à noite lá conversar com Nicodemo, e chegou lá, o Nicodemo começou com uma heresia tão grande, e Jesus cambiou a conversa, e falou para ele assim, Nicodemo, o que você precisa é ser batizado, meu filho. Olha só, Jesus cambiou a conversa, não foi na conversa de Nicodemo. Nicodemo começou, eu sei que o senhor é mestre, eu sei que o senhor é todo poderoso, eu sei que o senhor é enviado por Deus, e começou, eu sei, e Jesus atalhou, cortou a prosa, e falou, Nicodemo, o que você está precisando mesmo, meu filho, é ser batizado. Nicodemo tomou um susto, falou, mas que história é? Nicodemo estava falando uma coisa, Jesus entrou com outra, totalmente diferente, porque era isso que Nicodemo precisava. Nicodemo precisava arrepender dos pecados dele e ser batizado, que era um homem estudado, professor do povo de Israel, mas era herege, ele era herege de tudo, você entendeu? Não é incrível isso aqui, ó? Prosseguindo, ele fala, o mundo não odeia aqueles que o Espírito, não, esse aqui eu já li, ele fala, muito de todas as partes do mundo tinham ido à festa dos tabernáculos, na esperança de ver Jesus aqui. No começo da festa, diziam-se muitas perguntas a respeito dele, fizeram muitas perguntas, doidadas a respeito de Jesus, só que Jesus foi por um caminho diferente, sozinho, ninguém viu por onde foi que ele passou, e ele chegou escondido lá na festa, ele chegou escondido lá, olha, a tosse está me perturbando aqui, vou tomar uma água aqui para ver se melhora. Então você viu que muitos faziam pergunta a respeito dele. Prosseguindo, os fariseus e líderes esperavam que ele fosse até lá na esperança de ter uma oportunidade para condená-lo. Olha, eles viviam perseguindo Jesus, rapaz, por condená-lo. E perguntaram ansiosos, onde está ele? Versículo 11, João 2, verso 11. Mas ninguém sabia, ninguém sabia por onde Jesus tinha passado. Ele foi sozinho, talvez até pelo meio do mato, para não chamar a atenção de ninguém. Presta atenção aqui, ó. Ele era o assunto em que todos estavam pensando. Por meio dos sacerdotes e líderes, alguns ousavam reconhecê-lo como Messias. Alguns, sendo que ele era o verdadeiro Messias, alguns ousavam. Olha só, alguns ousavam reconhecê-lo como Messias. Prosseguindo, eles falam, muitos outros acusavam de enganador do povo. Enquanto isso,
Cristo tinha chegado tranquilamente a Jerusalém. Acusador do povo, ele falava que ele enganava, o povo, ele era um enganador. Todo o povo falava isso aqui, ó. As pessoas vinham de todos os lugares. Se ele tivesse unido a qualquer caravana que ia à festividade, teria atraído sobre si a atenção por entrar na cidade. Foi por isso que ele decidiu viajar sozinho. Ele não quis ir com caravana nenhuma, você viu? Ele não quis ir com caravana nenhuma para não chamar a atenção de ninguém. Jesus escolheu uma caravana ali e foi com ela. Ele foi então na caravana dos discípulos. Nem os discípulos, ninguém. Ele foi sozinho. Ele foi sozinho para a festa dos tabernáculos. Qual é o tema de hoje? A festa dos tabernáculos. Jesus estava indo para a festa dos tabernáculos. No meio da celebração, olha o que ele fez aqui. No meio da celebração, ele entrou no templo na presença da multidão. Por causa de sua ausência na solenidade, dizia-se que ele não ousava se colocar sob o poder do sacerdote e líderes. Agora você imagina se Jesus ia ter medo, ia ter a canha, ficar com vergonha ou com medo de alguém. Eles pensavam, já que ele chegou atrasado, né? Ele chegou atrasado, não chegou a tempo para a solenidade, então ele não vai encarar ninguém, ele não vai querer falar com ninguém aqui, que ele não cumpriu com o dever. Agora você imagina se Jesus tinha que cumprir com o dever com alguém, rapaz. Me ajuda aí, né, meu irmão? Você viu aqui? Jesus não tinha que dar satisfação, era para ninguém. Você viu nem para a mãe dele. Ele falou para ela, não chegou a minha hora. Os irmãos foram falar com ele também, não chegou a minha hora. Você viu? Ele falava de tudo para as pessoas, não tinha medo de nada, de ninguém. Você já viu Deus ter medo de alguma coisa? Eu não vim falar que Deus tem medo de nada, não, viu? Quem tem medo é um ser humano. Você viu aqui? O centro da atração dos líderes. Aqui fala: diante de sua presença, todos ficaram surpresos. Houve um silêncio geral. Olha aí, houve um silêncio geral. Jesus se dirigiu a ela como ninguém jamais fizera e foi o centro da atração. Esse ela que é a festa. Ele se dirigiu à festa, como ninguém. Você viu? Ninguém viu ele foi sozinho. Como eu falei, talvez até pelo meio do mato, né? E ninguém viu ele. Ele chegou lá, escondeu lá no cantinho para lá. Eu estou falando na linguagem humana para as pessoas entenderem, né? Escondeu lá num cantinho escuro lá, ficou lá, não participou da solenidade. Quando estava no meio da solenidade, ele entrou. Você não se impressiona com isso? Quando chegou bem no meio da solenidade da festa, Jesus entra. Não é incrível? Não é incrível esse nosso Jesus? O negócio não é de rir, mas dá vontade de rir. Fala sério, dá ou não dá? Jesus é impressionante demais, irmãos. Ele fazia as coisas tudo diferente do ser humano. E aí dava tudo certo e impressionava. E ele impressionando o povo cada vez mais, impactando o coração das pessoas cada vez mais. Não é inclusive, suas palavras eram muito claras. Olha aí, suas palavras eram muito claras e convincentes para levá-los ao arrependimento. Um perguntava ao outro: como foi que este homem tem tantas instruções sem ter estudado? João capítulo 7, versículo 15. Jesus nunca passou nem na porta de uma escola, porque ele não precisava de escola, não, meu amigo. Você já viu Deus ir na escola? Então a gente tem que estar sempre frisando isso aí para as pessoas lembrar que Jesus era 100% humano. Ele se apresentava 100% humano, mas se precisasse também ele se apresentava 100% Deus. Ressuscitava pessoas, curava cego. Você lembra? Quem é que cura cego? Só pode ser Deus. Quem ressuscita uma pessoa? Só pode ser Deus. Então ele andava com as duas personalidades, ser humano e Deus. Não é incrível uma pessoa dessa? Nunca mais você vai ver nem falar numa pessoa desse jeito. A pessoa é humana, mas é Deus também ao mesmo tempo. Não é incrível, rapaz? Suas palavras. Prosseguindo aqui, fala: o estudo nas escolas dos rabinos, e tanto Jesus quanto João Batista foram representados como ignorantes. Olha aí, como ignorantes, porque não receberam esse preparo.
mas o Deus do céu era seu mestre. Impressionante. Isso aqui é um professor maior que é Deus, é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que é professor. O Espírito Santo é que ensina as pessoas. Ele fala assim, ele ensinou ao povo até o último dia: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Ao ferir da rocha no deserto, essa rocha era um símbolo daquele que por sua morte faria com que brotassem vivas correntes de salvação para todos. Jesus era a fonte da salvação, a água viva. Está aqui, nós vamos encerrar falando sobre isso aqui. Presta atenção aqui, as palavras de Cristo era a água da vida. Ferindo a rocha, Cristo, Satanás pensava que destruir, mas da rocha ferida correu água viva. Em vez de matar, destruir Jesus, foi água viva, água da vida. Fala assim, ao Jesus falar assim, o coração da multidão pulsou com o estranho espírito. A mulher de Samaria: dá-me dessa água, para que eu não mais tenha sede. João capítulo 4, versículo 15. Quem beber, o que foi Jesus falando? Quem beber dessa água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der, será nela uma fonte a jorrar para a vida eterna. João capítulo 4, versículo 14. Essa mulher de Samaria aqui, essa mulher, Jesus deu da água da vida para ela, porque ele conversou com ela há muito tempo, e ele é a água da vida, e ele deu dessa água para ela. Essa mulher virou uma pregadora da palavra. Ela foi para a cidade, voltou lá para a cidade, e foi de rua em rua, pregando a palavra para todo mundo. Essa mulher aqui, ela era pagã, era uma prostituta, tinha 5 maridos. Essa mulher, você já leu essa história lá de João capítulo 4? Lê essa história, você vai ficar impressionado com essa mulher aqui, Então ela virou uma missionária. Depois que ela conversou com Jesus, ela bebeu da água da vida, que ela falou: me dê dessa água, que eu para mim não ter sede mais nunca. Mas a água não era a água do lado do poço, não era uma água literal, era uma água espiritual. A água era Jesus, e ele deu. Ela pediu, né? Ela não viu, ela não percebeu, mas ele deu dessa água para ela. Rapaz, essa mulher, quando ela saiu de lá da presença de Jesus, ela voltou lá para a cidade dela e foi pregando de rua em rua, de casa em casa. E ela falava: eu vi um homem ali, um profeta, que falou tudo sobre minha vida. Ele sabe, que ela falou, eu falou para ela assim: eu vou falar, nosso tempo está esgotado. Ele falou para ela assim: vai buscar o seu marido. Ela falou: eu não tenho marido. Aí porque ela tinha 5. Aí ele falou assim para ela: é verdade, você não tem marido, você já teve 5, e esse que você tem também não é seu marido. Rapaz, a mulher quase dá um ataque, a mulher quase desmaia lá na beira do poço. E aí eu falei: mas por que o senhor sabe disso? Porque Jesus sabia tudo da vida dela, sabia o que ela estava pensando, leu o coração dela, leu tudo ali, deu da água da vida para ela, e ela virou uma missionária das mais poderosas. Voltou lá para Samaria, o samaritano, que era um povo pagão, e ela levou a salvação, e essa mulher salvou um mundaréu de gente, talvez 1.000, 2.000, 3.000, ninguém sabe quantas pessoas, que essa mulher tão poderosa que ela ficou, de ter um contato com Jesus. Ela teve um contato com Jesus. Eu repito, eu desafio você a ler, se você nunca leu, lê o capítulo 4 de João, do Evangelho de João. Lê o capítulo 4 todo para você ver a história dessa mulher aqui. É simplesmente impressionante. Nosso tempo está esgotado, acabou, não temos mais tempo, né? Prometemos estar aqui no próximo final de semana, sexta, sábado e domingo, pontualmente, fielmente às 18 horas. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós, que assim seja para sempre. Amém.